Boa noite, estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, né, pela FBTF, pelo canal da FBTF, para trocar uma figurinha hoje com o treinador José Ricardo. Zé Ricardo, fera conhecida, iniciou assim, explodiu aí no Flamengo, né, e tornou assim notória, né, a sua atuação, seu trabalho como treinador. Essa fera já entrou aqui, eu vou convidar ele para a gente bater um papo. Agradecer, claro, a ele, né? Ao coach Almeida aí. Boa noite, seja bem-vindo. Beglione. Estamos aguardando o Zé Ricardo. Professor Zé Ricardo, boa noite! Boa noite, Palmieri. Prazer estar falando contigo. Quero de antemão, te agradecer pelo convite, poder estar falando aqui no nosso canal, te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aí para divulgação não só do canal, mas também da página do YouTube agora, super importante para a gente. E gostaria de, antes de mais nada, te pedir licença para, antes da gente começar a bater o nosso papo, prestar uma singela homenagem aí à perda do jornalista esportivo Rodrigo Rodrigues. É um cara que, em pouco tempo de televisão que a gente está acompanhando, se mostrou extremamente talentoso, dinâmico, competente, um comunicador nato, bem carismático. E tudo isso eu não conhecia pessoalmente, mas pessoas em comum, e principalmente a gente vê a quantidade de manifestações em redes sociais falando dele, além de jornalista, um escritor, um apresentador, mas o mais importante é que ele conseguiu fazer isso com muita elegância, respeito a seus companheiros de televisão, aos seus telespectadores, sem populismo, sem querer aparecer e com muito conteúdo. Então, acho que vale, é a minha opinião, mas queria pedir licença a você, ao nosso canal, para prestar essa homenagem aí, porque certamente é um profissional que vai deixar saudade para todos nós aqui. Zé, eu vou te chamar de Zé, tudo bem? Perfeito. É um nome muito pessoal, né? O meu pai se chamava José também, e todo mundo chamava ele de Zé. Eu chamo meu filho chama Mateus, mas eu chamo ele de Zé. Por quê, Palmeiras? Não sei, eu acho que Zé é o cúmulo da intimidade, né? Você chamar alguém de Zé é como se você fosse parceiro, tivesse realmente muito conhecimento da vida daquela pessoa. E é bem íntimo, eu acho legal, então dá licença, eu vou te chamar de Zé. Dizer o seguinte, o Rodrigo, eu sou muito crítico em relação a essa questão do pessoal que vai para frente das câmeras para tratar de futebol. Esse rapaz é uma pena essa perda, extremamente elegante, nunca vi metendo pau em ninguém, sempre, sabe, trabalhando assim de forma suave. A própria aura dele é uma coisa muito tranquila, uma perda irreparável, né, para o esporte, porque a gente precisa de pessoas assim, trabalhando no futebol, sem aquela arrogância, soberba, de como se soubesse tudo. Porque nós que trabalhamos no meio do futebol, a gente não veste essa roupa, embora a gente transpareça isso, né, mas porque a gente fala daquilo que é o nosso dia a dia. Então a gente fala com mais garra, a gente tem mais sangue no olho. E às vezes a gente é mal interpretado, mas se é a minha profissão, se é a sua, você tem que falar com toda a autoridade. Ele é peculiar, porque é a tua praia, a tua área de atuação. E esse moço, rapaz, um cara novo, que Deus conforte a família dele, porque é uma perda realmente triste para o esporte, para a mídia, do modo geral, e para nós, né, que militamos no esporte e gostaríamos que muitos iguais a ele tivéssemos, né, porque é um cara do bem, que você via que ele não tinha nenhum tipo de... ele não usava, para ser mais objetivo, né, ele não usava o fato de estar ali onde ele estava, um canhão, né, que a Sport TV é um canhão televisivo, né? Ele não usava isso para... Você não via nele nenhum tipo de autopromoção, de glamour, era um cara muito simples, passava a bola assim com uma facilidade. Cara, Sem dúvida. bem lembrado. Obrigado aí por dar esse toque. E agradecer a você, Zé, porque você também é um cara
extremamente elegante, você na sua, reservado. Eu respeito muito isso e sempre admirei esse posicionamento. Na verdade, eu até invejo quem é assim, mas é uma inveja assim saudável, porque eu sou mais sanguíneo, eu sou mais atirado. Então, quando eu vejo uma pessoa mais comedida, um cara mais tranquilo, que mede mais o que vai falar, puxa, quando crescer quero ser igual a ele, porque é difícil. Mas acho que é porque você é assim, é o teu jeitão mesmo, né? Você é mais tranquilo, né? Sou mais tranquilo, isso aí vem de berço mesmo. Então, trouxe os traços da minha vida, que não foi fácil, como muita gente, mas levei isso para o esporte. Sempre fui um cara de tentar agregar e trazer as pessoas para perto, para a gente poder fazer um trabalho sempre juntos, estar juntos. E essa característica vem de longa data e tento levar isso também no futebol. Mas, Palmieri, passar aqui no canal do FBTF, onde passou tantas feras e certamente vão passar tantas outras, pô, realmente é uma satisfação muito grande, aí, um prazer poder estar colaborando aqui e poder, mais importante até do que falar do nosso passado, da nossa história, a gente poder estar contribuindo, porque a gente tem uma estrada longa, né? Então, estar formando a FBTF, que está recém-nascida, vamos dizer assim, certamente a gente ainda vai passar por muita dificuldade, mas a união da nossa classe é fundamental. Então, aqui não interessa nome, não interessa cor, não interessa idade, não interessa onde está, série A, B, C, D, enfim, sem série, mas o mais importante é que a gente esteja unido para que a gente busque realmente a nossa necessidade. E é super importante esse espaço que você está dando para todos nós, porque o futebol brasileiro, muitas das vezes, a gente que está vendo televisão, às vezes, programas e vendo vários canais, a gente às vezes esquece que nós não somos limitados a 40, a 60 times se a gente levar a Série A, a Série B e a Série C, né? Nós temos mais de 700 clubes profissionais no Brasil, e de uma forma ou de outra a gente precisa atender a todo mundo. Então, por mais que seja um simples papo, uma simples conversa assim, é importantíssimo. Então, sempre acompanhei, sempre que posso, acompanhei ao vivo aí os bate-papos, e quando não podia, estava sempre vendo a reprise para a gente poder sempre contribuir e aprender um pouquinho mais. Então vai o recado aí para os outros colegas, né? Você que pensa que o Zé Ricardo está de bobeira, ele não está de bobeira. Ele está ligado no que está acontecendo, quietinho, fala pouco, entra pouco no grupo para se manifestar. A gente tem um grupo, e é importante essa sua observação, Zé, porque nós somos em 160 num grupo assim que é, de certa forma, seleto, né? De alguns colegas que fizeram as certificações na CBF. Tem novos colegas entrando, né, que estão buscando essas certificações, inclusive com a ajuda da própria FBTF. O nosso presidente Zé Mário tem se esforçado em estreitar esse relacionamento dos treinadores com a CBF, né, porque é uma exigência, precisa da certificação para trabalhar nas competições, e novos treinadores com certeza vão entrar na FBTF, fazer parte desse corpo. E quando você fala em 700 clubes, a gente pode falar sem medo de ser feliz, que somos mais de 1.000 treinadores tranquilamente, né, por conta do tamanho do país, a quantidade dos campeonatos, as poucas vagas para muitos profissionais. Então são muitos colegas que infelizmente não tem espaço para todo mundo. E eu já até vou pegar carona nessa primeira questão, porque veja bem, eu vou querer saber um pouco mais de você. Eu sei que parece que você veio do futsal, estou certo? Você veio do futsal. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas o mercado, Zé, que você hoje está inserido, ele é um mercado muito difícil. Os resultados são muito importantes, o imediatismo é um negócio que meio que atropela a razão, né? Às vezes você quer fazer um trabalho de médio e longo prazo, como os europeus fazem, né? Ele tem tempo para trabalhar, para montar time, tem grana para contratar os atletas. Existe um respeito maior em relação a isso, essa tolerância, coisa que a gente não tem no Brasil. E você é um treinador que, embora tenha experiência, mas vamos dizer assim que o estrelato, né, o fato de se tornar conhecido nacionalmente, tem pouco tempo, né? Em 2016, quando você teve aí a oportunidade de se tornar o treinador do Flamengo, não de forma interina, passou do cargo de interino para o cargo principal.
E aí você, com resultados importantes, nós fomos descobrindo quem era você, né? Pô, o Zé, aí conhecendo o teu estilo. Como é que você encara esse mercado que é tão difícil? Você vê um treinador com a tua capacidade, com o teu currículo, com o teu histórico, os clubes que você, embora com pouco tempo já trabalhou, quer dizer, você tem uma soma de conhecimento que poucos treinadores têm, né? Eu não tenho ideia das propostas que você recebe, não é? De repente você é um treinador que recebe e prefere aguardar o mercado, esperar mais um pouco, não se expor, ver bem para onde está indo, né? Eu tenho ouvido muitos colegas aqui e eles falam assim: Palmeiras, eu errei quando apostei ali, eu errei quando apostei lá. Então eu percebo que há uma certa retração nesse sentido. Peraí, eu tenho que esperar uma oportunidade. Como você se posiciona no mercado tão difícil, Zé? Bom, Palmeiras, boa pergunta. Primeiro, dizer que a gente não tem como fazer uma comparação do futebol, por exemplo, que tu citou aí da Europa, de treinadores que fazem sua carreira na Europa com aqui no Brasil, né? Aqui é totalmente peculiar, a cultura é muito resultadista e de uma forma bem direta. Se você não consegue os resultados, principalmente naquela largada, naquele ponto de partida ali, você tem dificuldade para você estabelecer ali um longo prazo no teu trabalho, né? Eu, no momento, optei em fazer, antes da parada da pandemia, fazer uma capacitação, fui até a Europa visitar alguns clubes, na verdade, fui conhecer alguns trabalhos de perto, já tinha tido o convite de alguns amigos, até pela minha dupla cidadania italiana e por já ter trabalhado no futsal italiano, eu fiz um contato e rodei pela Itália, ia a Portugal, mas acabei ficando só na Itália. E eu voltei num sábado de carnaval. Logo depois do carnaval começou todo esse problema da pandemia. As sondagens que apareceram foram assim, nada oficial. E logicamente que depois de 4 anos, fiz 4 anos de profissional agora no mês de maio, estou tentando fazer uma escolha. A gente nunca pode cravar que é a escolha certa, né, para o próximo trabalho, mas estou tentando fazer uma escolha bem criteriosa para que a gente possa, pelo menos, ter um entendimento de começar e terminar um trabalho. Então, essa é a minha opção no momento. O que você viu de interessante? Aliás, você estava no olho do furacão, né? Porque a Itália foi onde estourou, depois da China, claro, né? Toda essa... todo o foco, né, da pandemia por conta das mortes, né? Bom, enfim, mas você estava na Europa, acompanhou o trabalho lá na Itália, você também, com certeza, deve corujar tudo que acontece lá fora, né? O pessoal fica pensando que treinador brasileiro é tapado, né? Porque criaram isso. Isso foi criado. Isso é um fake criado por parte de algumas pessoas que acham que falar isso dá algum tipo de mídia, algum tipo de retorno. Sinceramente, eu não consigo ver assim. Eu acho que o futebol ele é bom para todo mundo quando todo mundo causa o bem. Então, a mídia, se tratar bem quem faz o futebol, e quem faz o futebol tratar bem a mídia, todo mundo se dá bem. Porque o que todo mundo quer é um futebol bem jogado dentro de campo, bons resultados, mais Copas do Mundo conquistadas, para que novos mercados de trabalho se abram, para quem atua dentro das 4 linhas e para quem atua fora das 4 linhas. Mas o que você viu, Zé, ou tem visto, né, em relação a isso? O trabalho que vocês têm feito aqui no Brasil, né, que vocês fizeram os cursos de capacitação lá na CBF. Aliás, isso é outra coisa muito interessante, porque se você pegar um papel, o papel aceita tudo. Você escreve o que você quiser nele. Então eu tenho uma certa resistência a essa questão do aprendizado, porque eu preciso saber o que eu quero aprender, o que eu quero aprender e de quem eu estou aprendendo. Isso para mim vale mais do que qualquer outra coisa. Então, quando você chega lá e você tem uma turma, como os colegas que você teve junto deles para buscar a sua capacitação, a troca de experiência com renomados colegas, né, que conquistaram tantas coisas. Aí você vai lá na Itália, acompanha os trabalhos dos treinadores. O futebol italiano é maravilhoso. Para mim, é um dos mais bonitos que tem no mundo. Tá? Futebol bonito, vistoso, parecido com o nosso, eu acho, essa é a minha opinião. O que você viu lá? Você viu alguma coisa diferente? Nós estamos no caminho certo aqui, estamos crescendo. Essas surras que nós tomamos aí, né, na última Copa do Mundo, nas últimas, né, 2, isso tem fortalecido o trabalho do treinador no Brasil?
Bom, Palmeiras, eu acho que é multifatorial os problemas que o futebol brasileiro enfrentou e continua enfrentando, né? E é muito difícil você pontuar um ou outro. Acho que é um conjunto de situações que fizeram o nosso futebol estar atravessando por uma fase difícil. Mas quando você fala de acompanhar e fazer uma comparação, o futebol italiano também sempre me encantou muito. De um tempo para cá ele vem evoluindo muito nas questões ofensivas. A gente sempre entendia e ouvia dizer que o futebol italiano era um futebol de muita marcação, de muita diminuição de espaço, jogos de contra-ataque. Mas o futebol italiano hoje não, já há algum tempo vem apresentando equipes muito interessantes na fase ofensiva, desde a sua primeira fase de construção, da organização ofensiva geral de uma equipe, né? Então, pela facilidade que eu tenho da língua, de entender a língua, e também pela facilidade de ir para lá e ter uma boa estrutura para acompanhar, ficou muito claro que eles continuam um futebol muito tático, eles investem muito na preparação tática da equipe. É um futebol que ainda se joga também com muita força. Os jogadores italianos, a maioria das equipes italianas tem uma compreensão física bastante avantajada, vamos dizer assim. Equipes que dependem muito do físico para poder desempenhar o seu jogo, e isso aí me chamou a atenção. A nível de treinamento em si, os tipos de treinamento que vi, nada assim me chamou tanta atenção, e acredito que os treinadores brasileiros estão extremamente capazes e também criativos nesse sentido. A diferença que eu vi mesmo foi a questão da parte física, a mudança de pensamento de um tempo para cá. As equipes italianas, principalmente equipes que estão em destaque, como a própria Juventus, a própria Atalanta, a equipe da Lazio, que também agora classificou para a Champions, a Inter de Milão, equipes menores como a Sassuolo, enfim, são equipes que também gostam de jogar com a bola, e isso há algum tempo atrás não era tão constante. A Lazio, Napoli, então não era tão constante no futebol italiano. Então foi uma mescla que eu acho que eles estão tendo sucesso, e a gente pode trazer como assim, o que eu trouxe como maior ensinamento foi a questão do investimento na parte tática, como eles investem na parte tática e os jogadores cumprem à risca aquilo que é determinado do início até o final da partida, né? E até contato com alguns jogadores brasileiros eu tive, tanto na Fiorentina, também no Milan, o Paquetá, Léo Duarte, foram jogadores que confirmaram essa minha pelo menos aquela impressão que eu tive, e isso, como eu acompanho, eu tenho visto também nos jogos. Você acha que o jogador brasileiro, estamos falando agora dos colegas que estão dentro do campo, né? Os jogadores, eles têm tido uma educação, né? Uma formação que capacite-os para chegar em cima no time principal, profissional, e executar isso que você está dizendo aí, que você viu lá de forma diferenciada aqui no Brasil? Se você pegar um time hoje e for colocar isso, essa filosofia, você vai ter mais dificuldade do que os treinadores italianos para incrementar isso aqui, porque na base não se trabalha isso? Não, pelo contrário, eu acho que a nossa base é muito bem servida de profissionais, vem formando jogadores já com essa, vamos dizer assim, essa mentalidade, não sei se é exatamente essa palavra, mas mentalidade que o jogo precisa ser jogado de forma organizada, de forma tática. O que acontece aqui é que muitas das vezes esses atletas eles sobem ao profissional de forma muito precoce, certamente ainda com aquela última etapa de formação ainda em deficiência. E são cobrados, muitas das vezes, com 18, 17, 18, 19 anos, para dar o resultado de forma imediata, né? Muitas das vezes, pela necessidade financeira que o clube tem, ou pela carência. Hoje, muitos clubes brasileiros já contam no seu balanço financeiro anual com a venda de determinado número de jogadores. Se não vender tantos jogadores, não fecha, não vou lhe falar nem que não fecha no azul, não fecha no 0-0. Então é uma dificuldade também,
porque eu vejo que lá não tem essa pressa toda. E aí é normal a gente escutar atletas que chegam no futebol europeu ainda com a idade muito tenra, depois de 2, 3 anos a gente escuta falar que ele aprendeu a jogar ou aprendeu muita parte tática na Europa. Eu acho que essa é a questão, porque ainda não tem a maturidade talvez total para poder jogar daquela forma. É um jogo, é um futebol que exige muito da parte cognitiva, da parte tática, ele precisa estar não só fisicamente muito bem, mas também da parte cognitiva para poder executar o jogo naquele nível de performance. E isso acaba levando para que, acho que até de uma forma um pouco equivocada, eles entendam que aquilo ali eles só iriam aprender na Europa, mas eu eu tenho certeza que nós temos excelentes profissionais aqui, tanto na base formando, também no profissional que poderiam dar essas informações. Só que é uma cobrança também muito grande em cima dos atletas, né? Eu vejo que o compromisso, por vezes, acaba ficando um pouco abaixo aqui no Brasil por muito dos fatores que acabam envolvendo a subida de um jogador dos juniores profissional. Quando você muda para o futebol profissional, é um novo mundo, né? E o jogador, às vezes, é cercado por tantos interesses, por tantos holofotes, estou falando dos principais clubes, que se você não tiver um trabalho muito bem feito entre atleta, família, representante, clube, é muito fácil que às vezes ele perca um pouco o foco. Então, quando ele chega na Europa, ele percebe que ele precisa ter um foco muito grande no seu desenvolvimento. O compromisso também ele precisa ser no altíssimo nível, e aí sim eu acho que é a química perfeita para que ele possa desenvolver. Agora, talento nós temos aqui, continuamos exportando os principais jogadores muito cedo. As principais equipes da Europa têm jogadores brasileiros, muitos deles protagonistas de suas equipes, então é uma questão de realmente um tempo de adaptação, desse nova forma de jogar. Não tem jeito, o futebol evoluiu, o futebol mudou, o dinamismo é outro, mas eu não tenho dúvida que em pouco tempo o brasileiro, o treinador brasileiro, o atleta brasileiro, ele vai estar preparado para ser protagonista novamente. Basta lembrar que depois de um hiato aí nas nossas categorias de base aí da seleção brasileira, a gente já tem uma seleção sub-15 campeã sul-americana, seleção sub-17 campeão mundial, a gente já tem uma campeã novamente do torneio do Toulon, que é super importante. Agora o André Jardini conseguiu brilhantemente classificar a gente para uma próxima Olimpíada. Então acho que um processo que para muitos, às vezes, que não querem enxergar, dizem que não existe, mas é um processo lento também, porque gerações, por muitas das vezes, elas não são muito ricas no talento, mas a gente tem uma geração muito rica aí embaixo. Eu tenho certeza que com planejamento e com esses profissionais que temos ali, certamente a gente tem tudo para se tornar protagonista. Depende de muitas coisas, mas eu acho que o principal nós temos. Eu concordo com você e falo como torcedor assistindo o jogo, né? E a gente vê, e o Jardine, eu até tive batendo um papo com ele aqui, eu gosto muito de ver os times que ele treina, porque, veja bem, Zé, a dificuldade que eu acho que... Vou dar um exemplo que a gente vê na TV aí quando a seleção joga. O Neymar, sei lá, sai lá da posição de ataque, aí vem aqui no meio de campo, pega a bola do volante ou do zagueiro, aí ele dá um toque, da segunda vez que ele vem, ele quer driblar 1, 2, 3 no meio de campo, extremamente desnecessário, é assim que eu vejo. E aí você pega, eu me lembro do Neymar jogando, isso pela seleção, tá? Ele sai lá da frente, vem aqui, faz 1, 2, tudo bem, mas toda hora, não sei qual é o objetivo disso, enfim. Aí eu me lembro dele jogando agora, por exemplo, na França, mas também jogando na Espanha, e ele abertinho lá do lado, a bola quando chega no pé dele, ele tem um posicionamento todo diferente, ele não se mistura. Se ele troca de lado, ele realmente troca de lado, é porque ele sai da direita, vai para a esquerda, alguém saiu da esquerda e foi para a direita, houve uma troca de posição, e você não vê os caras batendo cabeça, não se arrisca nada numa zona que é desnecessário se arriscar. Talvez um time que esteja jogando muito parecido com o que o Neymar vem jogando na França e jogou na Espanha, seja o próprio Flamengo, o Grêmio, que um tempo atrás também fez uma campanha muito boa. Você esteve à frente do Flamengo também, com o time trazendo bons resultados, onde eu estou dando essa volta para chegar no seguinte ponto.
Se eu tenho um jogador extremamente técnico, que de forma individual ele pode fazer diferença, o que você pode me dizer em relação a isso que você acabou de colocar? Que você acredita que estão se formando bem, pensando nessa questão tática, né? Os jogadores, os treinadores hoje estão melhores na base, dando mais valor a essa questão desse fundamento, do valor tático, do posicionamento, e até onde você acredita que isso pode atrapalhar essa questão do individualismo, que também, se for colocado só na base da intuição, aí vira pelada, né? Cada um pega a bola, faz o que quer, e isso aí também não tem organização nenhuma. Então, são dois extremos. Até onde, Zé, a gente precisa ser disciplinado taticamente, como o italiano, você acabou de falar agora, faz isso muito bem. A gente poderia falar de outras seleções, vamos falar da Itália que você citou. E que isso não possa, até onde a gente vai com essa questão tática, a tal ponto que isso não atrapalhe a questão individual, que é o grande trunfo, né, a grande arma do jogador brasileiro, e a história comprova isso. Palmieri, antes de mais nada, eu acho que todos nós podemos ter vírgulas a jogador A, B ou C. Né? O Neymar, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores mais importantes do futebol mundial hoje, e nós temos a sorte dele ser brasileiro, porque é sempre uma esperança para a gente nas competições mais importantes. Né? Mas assim, eu vejo que o futebol, às vezes há uma confusão na questão quando a gente fala da técnica e da tática, né? Nesse ponto de vista que você falou. Mas eu acredito muito que o jogo a tática serve para desequilibrar o adversário, para que você, nas interações que você já tem com a sua equipe, você possa fazer, através do desequilíbrio tático, o desequilíbrio técnico acontecer. Eu vejo nessa linha, potencializar a técnica, certamente ela vai ser potencializada quando houver um desequilíbrio tático maior da sua equipe. Né? E se a gente quiser colocar a técnica na frente da tática, eu acho que a gente não vai conseguir, ou a gente vai conseguir um lance, ou dois lances, ou três lances, mas o jogo não se resume a só isso, é muito mais. Então, eu vejo que a tática vem potencializar atletas como o Neymar. Né? Você falou ali do Paris Saint-Germain, quando ele jogava no Barcelona, agora ele está jogando numa posição mais centralizada, o treinador dele colocou ele de uma forma onde que os adversários jogando ali na frente da área, já que ele sofria muitas faltas do lado esquerdo, mas faltas que acabavam não dando em nada, inteligentemente o seu treinador viu que jogando próximo da área, toda falta que ele sofre ali, ele acaba levando mais perigo, porque são faltas frontais. Então, de repente, a gente está vendo aí um jogador mais maduro, né, que ele também toma muita porrada, até algumas merecidas, porque buscou, né, aquelas críticas que ele teve, mas, ao meu ponto de vista apenas, né, mas agora a gente vê, pelo menos eu tenho visto um jogador um pouco mais maduro, e a gente espera que essa maturidade deles venha se fazer valer no próximo campeonato mundial, eliminatórias que teremos ali, certamente ele vai ser importante. Então, quando eu penso de desequilíbrio técnico, eu não consigo enxergar que antes tenha havido um desequilíbrio tático. Né? Dessa forma, como o brasileiro mais nostálgico imagina, que de repente pegar lá no meio de campo e fazer 3, 4, 5, 6, 7 dribles e chegar na cara do gol, está cada vez mais difícil pela diminuição de espaço e o jogo mais intenso e viril, como é que ele vem desenvolvendo. Pode acontecer? Pode acontecer. Nós temos aí gênios, né? Messi, Neymar, enfim, Cristiano Ronaldo, outrora outros jogadores, Ronaldinho Gaúcho, enfim, tantos outros, Maradona, mas certamente isso não é toda hora. A gente está falando da exceção, não está falando da regra, né? Então eu vejo que isso aí acaba acontecendo, se a gente entendeu como que funciona o jogo. Eu acho que a questão tática é o grande núcleo central de um jogo, de uma partida de futebol, de uma equipe. Quando ela está bem organizada, as questões individuais ela aparecem, e aí sim o futebol brasileiro tem muito a ganhar nesse sentido. Então, se a gente se organizar, no meu ponto de vista, as equipes brasileiras se organizarem taticamente, ela tem tudo para potencializar esses jogadores que a gente sabe que produz muito. O que o futebol de salão ensinou para você, que você trouxe para o campo de jogo, no futebol de campo? Bom, Palmeiras, você jogou salão. Você jogou salão. Joguei até meus 25 anos, aos 21 já comecei a ser treinador de futsal também, consegui conciliar a carreira ali até os 25,
mas depois o tempo ficou meio apertado e eu tive que optar por apenas ser treinador. Assim, eu não consigo dissociar o futebol brasileiro tendo lá na sua origem dois pontos de vista, duas vertentes, né? Enfim, duas bases, que é o futebol de rua, todos nós sabemos a contribuição que ele deu, e a partir da década de 50, quando foi criado o futebol de salão, o futebol de salão também. Todas as equipes, os grandes craques, 90% deles ou vieram da rua, ou então passaram no futebol de salão, né? Então, assim, a base, hoje, muitas das equipes entendem isso, trabalham com o futsal como uma das categorias do departamento de futebol, boa parte da sua captação ali voltada para o futsal, para depois fazer as suas transferências do 5 contra 5 para o 7 contra 7, 11 contra 11, enfim, outros utilizam 9 contra 9, mas eu vejo assim, é notório a contribuição, porque prioritariamente o futsal, espaços pequenos, dobras de marcação, o jogador precisa pensar rápido, o jogador precisa tomar as decisões rápidas, ele tem que funcionar na organização ofensiva e defensiva sempre de forma muito simultânea, porque se perde a bola ele tem que voltar, se ganha a bola ele chega ao ataque, muitas jogadas ensaiadas, então muitas interações, os padrões de movimentos, de infiltrações, padrões de circulação de bola. Então são muitos os contributos se você leva para o futebol de campo, e eu levei isso porque entendo que o futebol de campo ele pode ser orientado por diversos campos de futsal, dependendo onde o setor da bola estiver, né? O setor, jogadores próximos, jogadores atuantes que estão ali próximos e jogadores distantes. Quando a gente tira uma fotografia de onde a bola está, a gente vê ali 4 contra 4, 5 contra 5, 4 contra 3, 5 contra 3, e que se você der uma fotografia ali e tiver soluções próximas ali das soluções do futsal, você consegue enxergar que a transferência ela é notória. Então, além disso, o jogador de futsal, eu costumo dizer que a transferência para o futebol de campo ela não é fácil, até porque existem barreiras espaciais, barreiras do próprio calçado, enfim, várias diferenças, mas quando ele consegue ultrapassar essa barreira e entrar na sistemática do futebol de campo, normalmente ele é um jogador que ele dá muita resposta, né? Então, eu vejo que não tem como a gente dissociar muito. Eu que sou futsalonista de carteirinha lá da essência, eu vejo que essas foram as principais influências que eu tive e que trago para o futebol de campo. Quando você vai escolher um atleta, você tem a oportunidade, né, de montar um time ou parte de um time, o que você... É claro que a qualidade técnica é fundamental, ponto. Mas quais são as outras peculiaridades? O que você busca no atleta? Eu costumo dizer que o atleta, a gente precisa analisar ele técnico e taticamente, fisicamente e psicologicamente. São 3 pilares que você precisa levar em consideração. Senão você leva 2 para casa, se um não vai, você está perdido, né? Às vezes ele é forte, ele é bom, ele é técnico, mas não tem cabeça, não vai dar certo. Você precisa, essa é a minha opinião. Mas e o Zé? Quando você precisa de um lateral, precisa de um meia, além da questão técnica, o que você valoriza no jogador, Zé? Bom, Paulera, excelente pergunta. É super importante o que você falou, esse cara tem que ter um psicológico muito bom, mas eu parto do princípio, quando o cara chega numa Série A de brasileiro, ele tem alguns pré-requisitos, mas fundamentalmente eu busco informações com colegas, treinadores do atleta, se ele é um atleta, um ser humano de caráter, que isso é fundamental, porque eu baseio todo o meu trabalho em cima de um bom ambiente de trabalho. E a gente tem muita dificuldade, muitas pressões no dia a dia do futebol, e a premissa básica para mim é se ele tem caráter, se ele é um cara de grupo, se é um cara que entende o que é ser coletivo, quer viver em grupo, quer respeitar as regras. Mas quando a gente vai para... Fora isso, eu sempre costumo fazer, junto com o pessoal da captação, o setor de análise, busco informações do atleta para saber se ele é em cima de 3 pilares. Se ele é um jogador prioritariamente técnico, que é fundamental, você precisa ter técnica para poder desenvolver o teu esporte, seja ele qual for.
se ele é um jogador inteligente, tem um bom cognitivo, que eu acho essencial para o futebol hoje em dia, e se ele é saudável, saúde. E aí eu explico o que é saúde. Eu não quero um jogador forte, grande e musculoso, eu quero um jogador saudável, ou seja, se ele é potente, se ele é coordenado, se for das idades mais tenras, se ele é um jogador que se lesiona pouco, se ele é um jogador que vem com muitas lesões no seu currículo, porque o futebol ele é extremamente exigente, competitivo, é agressivo, até em alguns... quando eu falo agressivo, não é de briga, não. Agressivo, quando o jogador acaba uma partida, ele está completamente depletado das suas capacidades físicas, quase todas elas. Então, o jogador precisa ter uma recuperação rápida, isso influencia muito para que você tenha dentro do seu plantel capacidade de mexer com seus atletas, mexer com o seu plantel. Então, são esses 3 pontos que eu busco, mas prioritariamente, antes de ver tudo isso, é o jogador se ele tem caráter. E o clube? Quando você é sondado por um clube, o que você valoriza num clube que quer contratar você? Bom, o Palmeiras, assim, antes de mais nada, a grandeza do clube, né? É um clube, eu me sinto, já sou privilegiado por ter nesses 4 anos de carreira, ter passado em clubes grandes pelos quais passei, né? Como tu falou aí, eu tive a oportunidade de fazer minha carreira na base toda num grande clube, num clube que eu devo toda a minha formação também de parte do meu caráter, que é o Clube de Regata de Flamengo, e depois disso passar por mais 4 grandes clubes também. Então, a grandeza é super importante, mas saber como que está o momento do clube é importante também, saber um pouco dos dirigentes, porque isso é fundamental também. A gente sabe que os dirigentes passam o clube, não tem nada a ver com a grandeza do clube, praticamente todos os clubes aqui no Brasil são centenários, então a instituição ela é sempre, a gente não pode misturar nem apenas com os bons profissionais, bons dirigentes, mas também aqueles que não são tão bons, né, que acabam prejudicando os seus clubes. Mas, de uma forma geral, eu procuro saber como é o ambiente de trabalho, se ele oferece uma boa estrutura para que você possa implementar, se as condições financeiras que foram prometidas aos atletas e os profissionais, elas têm condições de serem cumpridas, porque não é fácil você, por muito tempo, conviver com atletas que estejam com problemas de salário. E eu te falo de carteirinha, isso aí é dos problemas que mais dificulta a manutenção dos treinadores em momentos difíceis, né? Porque a cobrança ela é sempre muito grande, são todos clubes com grandes torcidas que querem ver seu time jogando bem, ganhando todas as partidas, mas muitas das vezes isso se torna quase que impossível de acordo com as condições que o clube está naquele momento. Então, assim, é importante a gente diferenciar as condições momentâneas do clube com o tamanho da instituição, mas eu sou um cara que eu posso me considerar um cara feliz por ter começado no futsal, ter passado por todas as categorias de base, de pré-mirim até juniores. Não fui um jogador de futebol, só cheguei até os juniores, não tenho padrinho no futebol, então eu me sinto orgulhoso de ter chegado ao profissional e ter tido a oportunidade de trabalhar nesse clube. Eu tenho certeza que com esse pensamento aí que a gente vai dar prosseguimento na carreira. Eu sou pato novo, mas tenho certeza que ainda tem muita coisa pela frente, mas as primícias para a gente escolher um clube para trabalhar, eu acho que passa por isso aí. Flamengo, eu também fiz uma carreira de atleta no Rio, e uma coisa que sempre chamou minha atenção no Flamengo foi o seguinte: sempre, experiência minha, posso estar errado, mas experiência minha, o que eu vi, sempre com excelentes profissionais, sempre. Conheci o Carlinho, conheci o João Carlos, que são mais antigos, né, que são treinadores da minha época, que eu tive na seleção carioca, o próprio Isaías Tinoco, que foi uma pessoa também muito conhecida, muitos anos no Flamengo, depois no Vasco, sempre pessoas assim muito capacitadas, o próprio Vasco da Gama, o Fluminense também, o Botafogo, os 4 grandes do Rio. E eu acho que é por isso que o futebol carioca, durante muitos anos, né, esteve num pico, né, dessa pirâmide, né, e por algum motivo que não é definitivamente a falta de qualidade de vocês, né, que
que formaram vários atletas na base do Flamengo e dos grandes clubes do Rio de Janeiro, que isso aconteceu. Você tocou aí na questão dos dirigentes, infelizmente algumas pessoas passam e deixam maus exemplos, fazem o que não devem, e a instituição, que você acabou de citar, acaba pagando todo o pato, né, com as dívidas, com o desserviço que essas pessoas prestam ao clube. Mas vamos voltar a falar do Zé. Eu quero saber o seguinte, como você gosta de montar seu time? O Zé é o quê? O Zé é um treinador, porque tem treinador, Zé, que você olha, você fala assim, esse treinador gosta de montar o time assim. Eu até dei alguns exemplos aqui, que quando eu vejo o Luxemburgo montar o time, eu já sei como é que o time dele vai jogar. Eu sei como é que ele gosta de montar o time dele. Mancini também. Estou falando dois aqui, poderia falar outros. Você, eu confesso que eu não consegui definir ainda. Eu não consegui. Não sei se porque quando você chegou no Flamengo, você pegou alguma coisa já montada e você deu sequência, né? Tinha um estilo, né? Depois, quando você saiu para as outras equipes, eu não consegui te acompanhar muito, né, para ver você jogando direto, para eu entender o teu jogo. Como você se define como treinador na hora de montar o seu time? Bom, Palmeiras, como eu te falei, eu tenho 15 anos de base de Flamengo, né? Desde o futsal até o futebol de campo. E aí não tem como, você não passa tanto tempo num clube como o Flamengo, e só de base, né? Mais um ano e meio de profissional, 16 anos e meio de Flamengo. Você não passa tanto tempo no Flamengo se você não tiver um estilo de jogo que goste da bola, que jogue, seja um time técnico, né? Mas eu costumo dizer que o treinador ele precisa ser competente naquilo que ele se predispõe a fazer. A equipe precisa ser competente. A maneira de você hoje definir sucesso, e às vezes a gente se deixa levar pelo modismo, o que é sucesso para a gente, né? Sucesso é você contribuir para a formação de um atleta, é você ter equipes que entendam aquilo que você quer, seja competente na hora de marcar, seja competente na hora de atacar. Então, eu acho assim que, como você citou o Vanderlei Luxemburgo, eu vou te dar vou ficar nessa mesma linha. Como ficaram conhecidas as equipes do Vanderlei? Cruzeiro, Palmeiras, equipes ofensivas que marcaram mais de 100 gols, campeões de tríplice coroa. E ele ano passado ele teve um exemplo que ele precisava se equilibrar, precisava se moldar para a realidade dele, né? E ele fez isso também com muita competência. Então, o Vanderlei foi competente lá ou ele foi competente ano passado? Ele foi competente. Então é isso que a gente às vezes se deixa levar por um modismo, enfim, porque isso está legal para todo mundo comentar, ou porque a imprensa está comentando. Então eu me defino como um treinador que gosta das suas equipes organizadas e com equilíbrio, sabendo entender o momento que se passa. Logicamente que o Zé Ricardo, que esteve no Flamengo, que conhecia boa parte dos atletas, mesmo sendo do profissional, que teve muitos atletas da base ajudando naquela transição, tinha uma condição de jogar de forma diferente. Por exemplo, quando no ano seguinte eu me deparei com o Vasco da Gama, e em 14º lugar, 15º lugar, com vários problemas, mas mesmo assim a gente conseguiu, tanto no Flamengo como no Vasco, chegar a uma Libertadores da América. Ou seja, fui mais competente em um do que no outro. Então, assim, eu entendo que o equilíbrio é aquilo que marca o futebol. Você tem que levar em consideração, não tem como o contexto, o momento daqui, ainda mais no futebol que ele te prega que você precisa ter o resultado para você continuar um trabalho. Logicamente que se você tem um trabalho a longo prazo, você pode ter uma alteração da maneira de jogar, dependendo das condições que você vê, se sua equipe se tem muitos atletas talentosos vindo da categoria de base, se tem condições de fazer contratações mais voltosas, isso eu acredito que é normal, né? É normal. Então, se eu tivesse que te dar uma resposta, acredito que eu ainda esteja me moldando como treinador, evoluindo cada vez mais, e isso aí vai fazer com que as nossas experiências passadas não dê condições para a gente acertar mais no futuro. Então, acredito que o equilíbrio é o que marca minhas equipes. Fazer um gancho com essa pergunta, perguntando o seguinte: dessas passagens suas dos últimos 5 anos, né, quais delas te deixou mais feliz? Né? Palmeiras, aqui eu consegui dar um pouco mais da minha cara, mais do que eu gosto. Porque eu sei que se eu te contratar como treinador, te der Zé, monta uma lista aqui do que você quer. Quem são os jogadores hoje que estão no mercado que você gostaria de ter na sua mão? Né?
E aí eu vou conseguir entender qual é o modelo de jogo que você quer implementar, né? Se é um time... Porque, por exemplo, você vê um time do Mano Menezes, você vê um estilo ali. É isso que eu estou querendo dizer, né? Você vê o Mancini, você vê outro estilo ali. São estilos. Então, você, se você tiver essa chance, né? Você, não sei se teve em todas as suas passagens, imagino que não, mas desses times que você passou, onde foi que você falou assim, ó, apesar de ter dado errado, ali foi melhor para mim, porque eu consegui, né, eu precisava de mais tempo. Ó, aqui eu peguei o negócio já do meio para o fim, eu consegui. Eu entendi o que você disse. Você tem um perfil que se adapta às necessidades. Aliás, essa é a maior virtude do treinador, porque treinador que não faz isso não sobrevive. Então você chega, vê o que você tem na mão, você não vai inventar, porque se você inventar vai dar errado, então é por aqui que eu vou. Você segue uma lógica e coloca ali todo o teu conhecimento. Dessas passagens, qual mais te agradou, independente do resultado final? Bom, Palmeiras, até pela questão temporal, eu te digo que aqui nos clubes que eu tive aqui no Rio de Janeiro, em determinado momento eu consegui enxergar dentro das equipes, nas três equipes, tanto Flamengo, Vasco quanto Botafogo, em determinados momentos eu consegui enxergar o meu trabalho, a maneira como a equipe estava jogando, era a maneira como eu queria que jogasse. Talvez no Flamengo, por ter tido mais tempo, por mais tempo isso se perdurou. O Vasco, confesso, a gente teve que dar um passo atrás para a gente poder primeiro sair da situação que estava. Era importante obter resultados e os resultados foram acima. E eu tenho um sentimento muito legal na minha passagem do Vasco da Gama, não só pelo ambiente que foi criado, apesar de tudo, a gente conseguiu blindar o nosso elenco, o nosso departamento de futebol. Isso aí fez com que a gente encontrasse forças que talvez nem os nossos atletas entendiam que a gente tivesse. Conseguimos fazer a segunda maior campanha em pontos corridos invicto do Vasco, né? Chegando numa improvável classificação na Libertadores da América. E no próprio Botafogo, que a gente também assumiu num momento difícil, mas mais para o final da competição, do final do Brasileiro, de 2018, nós tivemos uma sequência muito boa, por muito poucos também não chegamos na pré-Libertadores, classificamos para a Sul-Americana. Houve uma mudança de ano e o Botafogo se desfez de muitos jogadores importantes. E aí, na reformulação da nossa equipe, demorou um pouco a engrenar, enfrentamos muita dificuldade na pré-temporada, problemas clínicos muito difíceis, né? Jogadores importantes ali no início da temporada, isso pressionou, a gente não conseguiu bons resultados, uma equipe praticamente toda nova, e acabou tendo a nossa saída. Mas foram as três equipes do Rio que eu tive, certamente, momentos muito agradáveis. Já Fortaleza Internacional foi muito pouco tempo para a gente poder fazer uma análise maior. Essas nuances aí, os fatores externos, né, coisas que você não controla, não consegue controlar, o que mais te incomoda? Você falou de lesão, né? Quando você está no meio de um trabalho, eu estou ali no meio de um trabalho, estou desenvolvendo, o que você acha que pode ser mais prejudicial para um treinador? Você já deu um exemplo aí, falou da questão financeira, né? Que se um clube não consegue honrar o salário, é difícil você controlar o grupo diante de um estresse tão grande. Você acha que isso... E você falou que essa é uma das... talvez seja a maior dificuldade. Mas o que tira você do sério, Zé, num trabalho, quando você está num clube, que você fala assim, putz, não dá mais, acabou, não tem condição? Bom, Palmeiras, acho que esse é um problema que vai estar... Desculpa, a gente vai estar aqui falando e provavelmente 95% dos nossos colegas que estão escutando ou que vão escutar a live vão estar se sentindo dentro desse problema, né? Mas certamente o que mais me incomodou e que me incomoda é quando há a mudança, o giro do ano, né? E aí o problema financeiro, que já é um problemaço, acaba tendo como consequência um outro problema que me incomoda muito, que é a gente ter que mudar 50%, 60%, 70% do plantel e aí você recomeçar um trabalho, que muitas das vezes demanda mais tempo. E aí... a gente, vou dar um exemplo, né? Quando o Atlético de Madrid perdeu o Griezmann, né? O Atlético de Madrid, um jogador, primeiro que o Simeone esperneou a perda dele lá, lamentou demais, e o ano seguinte dele, o Simeone teve dificuldade, talvez do tempo que ele está lá na Espanha, foi a pior classificação do Atlético de Madrid, um jogador.
E a gente aqui se reinventa todo ano, né? Então a gente perdia por duas oportunidades, na mudança do ano eu perdia 40%, 50% da equipe, né? E aí você precisa estar recomeçando. Isso realmente é desgastante, porque é o nosso trabalho, sem dúvida é o nosso trabalho. Mas é desgastante porque você tem que voltar, igual na escola, você tem que voltar na matéria lá de trás para você poder avançar lá na frente. E isso muitas das vezes não é enxergado, né? E é um tipo de problema que vem em decorrência já do problema financeiro. Mas, enfim, isso eu acho que está no pacote de nós treinadores, como eu te falei, certamente todos os colegas que estão aqui na sala passaram por isso ou então vão passar. O que você espera do futuro, Zé? Bom, eu procuro dar os passos muito seguros, né, Palmieri? Eu espero ser um treinador melhor. Eu procuro ter passos firmes, mas bem objetivos, mas também que eu consiga enxergar. Quero ser um treinador melhor, eu quero ser um comunicador com os meus atletas melhor. Eu acho que a gestão é muito importante, então é fundamental você estar se preparando, estar trabalhando em cima disso. Eu acho que a experiência vai te dando isso. Gerir atleta de base é uma coisa muito importante também para a tua formação, mas gerir um grupo de profissionais, ele é totalmente diferente, e eu acho que é isso. Quero poder estar no melhor nível possível, o maior tempo possível, continuar sendo um cara que escuto mais do que falo, porque eu sou o eterno aprendiz, está sempre aprendendo com os outros, e poder estar, para onde eu estiver, no ambiente que eu estiver, poder estar dando contribuições. Acho que essa é o meu sonho. Logicamente que a gente tem, assim, praticamente falando, de forma prática, eu tenho um desejo de trabalhar fora do país, fazer um trabalho fora, poder aliar o meu profissional também com o meu particular, podendo dar uma condição para minha mulher e meu filho viverem numa cultura, de preferência uma cultura boa, que eles possam também poder estar aprendendo. Então, essas são os meus objetivos a médio e curto prazo. Lá para frente, a gente deixa na mão de Deus. Muita gente passou aí, está assistindo a live, deixou abraço, felicitações. Eu queria que você agradecesse essa rapaziada aí que contribuiu com o nosso bate-papo aí, engrandeceu a nossa resenha, e fica à vontade aí para se despedir dessa galera aí, Zé. Palmieri, agradecer aí ao nosso presidente, eu vi que ele passou aí logo no início, muita gente de quase todos os clubes que eu passei, acho que de todos os clubes que eu passei, a galera vai estar aí num ano difícil, eu espero reencontrá-lo todos, deixar um abraço especial aos meus companheiros, treinadores, tenho certeza que os cursos da CBF Academy ajudaram entre muitas coisas, mas principalmente a gente se aproximar, e a gente vê que tem muita coisa em comum, muitos pensamentos que eles convergem. Eu tenho certeza que o que a gente mais precisa é realmente se juntar, para que a gente tenha uma federação forte, para que os nossos direitos sejam conhecidos, para que os nossos deveres também sejam bem estabelecidos, para que a gente possa, todos juntos, fazer um futebol melhor, porque esse é o maior interesse de todas as partes. Então, deixar um abraço a todos, sucesso. A gente precisa continuar se cuidando. Tivemos esse exemplo aí hoje dessa perda, que parece que as coisas estão melhor, mas nós precisamos continuar nos cuidando aí nessa pandemia. Espero encontrar todos bem, e deixar um abraço aí para você, em especial, pelo trabalho que tu vem fazendo aí frente à FBTF. Eu que agradeço a você. Peço desculpa se faltou alguma coisa a ser perguntada, mas perguntei como torcedor, né? Como alguém que olha o teu trabalho e quero conhecer mais o que você faz. Eu tenho esse desejo, porque sei que você tem muito segredo guardado aí ainda, que você vai colocar para fora na medida que as oportunidades forem surgindo, e torcendo para que você esteja o mais rápido possível já dentro das 4 linhas, fazendo o que você sabe fazer melhor, e engrandecendo, né, o trabalho seu e dos colegas, porque nós somos, sim, os melhores do mundo. Está provado. Vicente Fiola, Aimoré Moreira, Zagallo, Parreira, Filipão. Eles criaram essa marca, e a tua escola foi onde você aprendeu, onde eu aprendi, onde todos os colegas estão trabalhando no Brasil, e merece, sim, vocês merecem respeito pelo que vocês construíram, pelo que vocês estão fazendo, pela mudança que vocês estão provocando em vocês, né?
tudo que você falou, eu assino embaixo em relação a se unir mais, a um prestar mais atenção no outro e dar as mãos e a gente poder sair disso junto, né? Porque o desconstruir, né, essa desconstrução que foi feita em torno do treinador de futebol no Brasil. Você é um Highlander, Zé, e eu torço muito pela sua carreira. Muito obrigado mesmo, de coração, por você se colocar à nossa disposição. Eu sei que você, mais uma vez, né, é uma pessoa reservada, mas se dispôs aí a bater um papo com a gente. E de coração, muito obrigado e sucesso na sua carreira, tá bom? Obrigado pelas palavras, Palmeiras. Um abraço a todos, sucesso também para você. Valeu. Fica com Deus, meu irmão. Prazer em falar com você, viu? Não esquece, hein? Você é um Highlander. Manda bala, cara. Obrigadão, tá? Obrigado. Fica com Deus, Zé. Um abraço na família aí, tá? Valeu. Carioca na gema. Valeu.